No último dia 4 de novembro, aconteceu no Expo Trade Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a premiação do concurso Agrinho 2024. Essa foi a 29ª edição do programa, que leva para as salas de aula das redes pública e privada do Paraná uma proposta de educação diferenciada, que trabalha temas transversais à educação formal, visando a formação de cidadãos mais conscientes. Nesse programa, entrevistamos as 3 professoras que ganharam o prêmio na categoria Experiência Pedagógica, uma das mais disputadas da competição, e também com a pedagoga responsável pela criação do programa Agrinho há quase 3 décadas, Patrícia Lupion. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar esse podcast especial, eu quero apresentar as convidadas desse programa, começando pela Ana Paula Gelleri, de São Miguel do Iguaçu, que foi a primeira colocada no concurso Agrinho na categoria Experiência Pedagógica. Tudo bem, graças a Deus, agora melhor ainda, né? Também temos aqui hoje a Juliette Gomes Azano, de Cambará, que ganhou o 2º lugar na categoria Experiência Pedagógica. Como é que vai, Juliette? Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, muito feliz por estar aqui. E também temos aqui a Idana Cristina, de Irati, que ficou com o 3º lugar na Experiência Pedagógica. Tudo bem, Idana? Tudo ótimo, melhor agora, né? E para completar esse time, estamos aqui com a Patrícia Lupion Torres, a criadora do Agrinho, e que já acompanha esse programa há quase 3 décadas. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, cada vez mais emocionada com os resultados, passa ano, entra ano e eu sempre me emociono igual porque os trabalhos são maravilhosos. Eu queria falar um pouco com as ganhadoras dessa edição do Agrinho, começando com a Ana Paula. Ana Paula, conta um pouquinho pra gente qual foi o seu projeto vencedor e como você encaminhou ele para conquistar o 1º lugar. Então, meu projeto começou na sala de aula, né, com uma roda de conversa das crianças, que um aluno me falou assim, prof, a gente estava falando sobre sustentabilidade, dele disse assim, professora, como que eu sozinho vou poder mudar o mundo, né? E daí eu fiquei pensando, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa para mudar esse pensamento, né? Então foi aí que começou o projeto Escolhemos o Hoje para mudar o nosso amanhã, empreendendo do campo à cidade. Daí a gente trabalhou toda a parte de empreendedorismo, fizemos horta, né, sustentável, as crianças puderam colher, puderam plantar, puderam colher e assim perceberam também quais as dificuldades do homem do campo, né? Porque as condições climáticas às vezes não era boa, ou chovia demais, ou era muito sol. Então assim, eles puderam ver com a horta. A gente fez vários estudos com empreendedores do nosso município, tipo essa ligação do campo e da cidade, onde a gente mostrou a tecnologia do campo que se produz na cidade e que vai para o campo, o que está lá no campo que vai para a cidade. Então assim, foram muitas atividades. A gente fez também, por exemplo, uma geladeira que iria para o lixo. A gente fez uma geladeira literária na escola, onde tem a geladeira agora que é uma biblioteca ambulante, né, que ela vai para lá e para cá, e nas salas as crianças adquiriram o hábito de leitura. Recebi várias palestras na escola também de, né, pessoas que foram até lá, falaram sobre o seu trabalho, as dificuldades que tem, que não é sempre, né, fácil, e eles continuam. Então as crianças perceberam que ser empreendedor não é só ter muito dinheiro, né? Buscar alternativas para as dificuldades encontradas, né? Então eles foram, a gente buscou e eles assim, uma coisa foi ligando a outra. Quando a gente fazia uma atividade, eles queriam saber mais e queriam saber mais. Ai, prof, vamos falar, tipo, a gente falava sobre a energia sustentável, né? Renovável. Então, prof, o que é isso? Será que é possível fazer energia com as fezes do suíno? Falei, vamos ver, a gente foi no biodigestor, né? Fomos lá conhecer como funciona. E as placas solares? Veio uma pessoa na escola, falou um pouquinho sobre isso, como funcionam as placas solares. E a Itaipu Binacional, né? Que a Itaipu que é tão pertinho da gente acha que muita gente conhece. E 80% dos meus alunos nunca tinha ido. Então são questões que estão diretamente ligadas à realidade no campo, não é?
Aham, eles são, na realidade da vida do campo, e assim, do campo, da cidade, eles viram, a gente estudou muito as revistas do boletim informativo também, que elas estão presentes na sala de aula, lá na minha sala, então as crianças ficavam muito curiosas, né, de ver aquelas matérias, e uma coisa ia ligando a outra, tipo, prof, olha que legal essa matéria do leite, né, vamos lá ver como é que se tira, né, vamos lá então ver como se faz o queijo, então a gente foi, e uma coisa foi ligando a outra, e quando a gente viu, foram muitas atividades desenvolvidas. Que bacana! E essa não é a primeira vez que a senhora participa do Agrinho, não é, professora? Não, eu já participei também em 2000, eu participo todo ano com redação, né, com desenho na escola, minha escola sempre participa, e eu já ganhei também em 2018, né, com a experiência pedagógica pela escola particular, onde eu leciono, e agora eu vim pela escola pública também, que eu leciono, Serafim Machado de Souza. A senhora é bicampeã do Agrinho, então? Parabéns, professora! Agora eu gostaria de falar com a Juliette, que foi a segunda colocada na experiência pedagógica. Juliette, conta para nós um pouco sobre o seu projeto, qual foi o diferencial dele? Olá, então meu projeto ele também surgiu na sala de aula, da curiosidade dos alunos, onde nós estávamos em uma aula de ciências em relação ao campo e à cidade, e um aluno perguntou, nós conversávamos sobre o agronegócio, e um aluno perguntou, professor, e de onde vem o milho? E a partir dessa pergunta surgiu a inspiração. Então nós decidimos mergulhar aí nessa investigação de onde vem o milho, até chegar na nossa casa, né? Então nós fomos a campo, fizemos visitas técnicas, conhecemos a propriedade rural, lá o produtor, o agricultor, na fase do milho verde. Depois nós voltamos na fase da colheita, então os alunos viram a colheitadeira trabalhando, funcionando, o que foi muito interessante, e depois nós seguimos a rota. Então nós fomos para a agroindústria de armazenamento, para a agroindústria de processamento, e uma coisa que me marcou muito foi no elevador de uma agroindústria que nós fomos visitar, e um aluno falou assim, quando a gente desceu, abriu o elevador e eles viram a gente, eu também junto, né, que foi algo muito longe assim da nossa realidade. A gente vê por fora uma agroindústria, mas não imagina como que ela trabalha lá dentro, né? Então quando abriu, o aluno falou, uau, nossa professora, parece que eu estou num sonho, não parece realidade. Então muitas coisas marcaram assim em relação à participação deles. E nessas etapas que nós fomos caminhando e passando, nós aprendemos muito, várias questões relacionadas, né, e que o Agrinho traz, como a ética, a responsabilidade no setor alimentício, questões de saúde, sustentabilidade. Então nós vimos ali na prática, ali acontecendo práticas sustentáveis, ali pertinho de nós. E tinha alunos da turma que também nunca tinham ido até a roça de milho. E nós moramos ali em uma área agrícola, né, de dominância agrícola. E nós também conseguimos levantar ali um momento muito difícil para o produtor, que era uma crise hídrica. Então nós sentimos ali de perto, podemos ver, né, os danos, o prejuízo na qualidade, na produção do milho, e como isso impacta, né, toda a cadeia. E depois eles foram para o supermercado com as famílias, nós trouxemos profissionais do agronegócio, como engenheiros agrônomos, nós fomos ao colégio do campo, ao colégio agrícola da nossa cidade, conhecer também. Eles tiveram várias aulas e formações em sala de aula, trabalhos. E então foram várias atividades envolvendo, e no final nós queríamos chegar até a comunidade, porque a gente aprendeu muita coisa, aquilo ali não podia ficar só conosco. E eu gosto muito de tecnologia, trabalho em sala de aula, então surgiu a ideia, com base nesse trabalho que a gente já realiza, mas vindo dos alunos, professora. Não dá para produzir cartaz, panfleto, tem que ser algo tecnológico. Então surgiu a ideia do site A Rota do Saber. Então nós produzimos um site onde nós descrevemos como que foi toda a experiência pedagógica, tem galeria de fotos, e trazemos conteúdos informativos para a comunidade sobre sustentabilidade, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E esse site, para nossa surpresa, ele foi acessado e visualizado fora do Brasil. Então eu tenho hoje, acho que agora estão com 8 países: Suécia, Irlanda, Estados Unidos, França, Japão. Então a gente teve visualizações e esse alcance fora do Brasil, que nos surpreendeu muito. Que bacana, professora. Então a gente vê que essas propostas desenvolvidas em sala de aula acabam extrapolando os muros da escola e trazendo reflexos para a comunidade também, não é?
Sim, é exatamente isso, né? É uma plantinha ali que foi plantada e que, na verdade, ela cresceu muito mais, né? E se expandiu e chegou a muito além da escola, além do nosso país, coisas que a gente não imaginava de forma alguma. Professora, a senhora é de Cambará, correto? Quando o presidente do sindicato de Cambará, o senhor Sakamoto, chegou aqui no Agrinho, ele estava muito confiante. E a senhora, qual que era a expectativa quando chegou aqui na cerimônia? A senhora estava confiante também? Eu vim com muita fé, com muita confiança, acreditando, assim, mesmo no reconhecimento, conhecendo, porque eu falo, a gente que tem a nossa trajetória, a gente sabe as pedras que nós carregamos, né? Todo o suor que foi derramado. Então, assim, eu me dediquei muito, tive muita participação e dedicação dos meus alunos, de uma comunidade, de várias pessoas, né, que proporcionaram e possibilitaram que o projeto chegasse na amplitude, na qualidade que ele chegou. Então, eu confiava no trabalho e tinha muita fé no prêmio. Maravilha! Agora eu vou falar com a Idana, que veio de Irati. Tudo bem, Idana? Como que foi esse momento de receber o prêmio do Agrinho? Não tenho palavras, né? É um reconhecimento, vem à memória tudo que a gente fez, trabalhou, o esforço dos alunos, né? A valorização do campo, porque é uma escola de campo. Já estou lá há 15 anos, então é gratificante demais. E o seu projeto, ele trata de qual tema? Então, a valorização do campo e alimentação saudável, né? Surgiu também até de uma situação engraçada, porque eu trabalhei na cidade e ganhava dos alunos sempre chocolate e doce. Eu cheguei para o campo, comecei a ganhar batata doce, repolho, eu ia para casa carregada. Então, por que não, né, valorizar o que eles têm contato desde o berço, que é o orgulho deles, né? Mas eu sentia assim um certo preconceito ainda perante as escolas da cidade, até a questão da linguagem. Quando alunos nossos do campo se mudam para a cidade, eu senti um certo preconceito. Falei, não, a gente tem que mudar isso. Então a gente criou uma revista, né, intitulada Exuberâncias do Campo, que eram com produtos que eles têm, que eles cultivam em suas propriedades, que eles alimentam. E também vendem, né? Agricultura familiar. Então, vamos tentar exaltar isso aqui, mas como? Com crianças da cidade, indo visitar, indo conhecer a realidade, sabendo o dia a dia do produtor rural, o que eles enfrentam, mas através da revista, ver que também eles estão na escola. Eles aprendem as mesmas coisas que os da cidade aprendem, né? Sem ter esse preconceito. Eles usam a linguagem, eles têm um padrão, uma norma formal, e claro que tem as variações linguísticas do campo, né? Mas isso... são esses dialetos que a gente usa que tem que ser aceitável pela sociedade. Então daí ocorreu uma visita, o pessoal da cidade foi até o campo e lá eles fizeram uma colheita. Eles foram para a roça, eles colheram os produtos, os meus alunos explicavam os benefícios, tiravam até sarro. A gente criou o Agrinho, né, que foi um menininho que fez o personagem. Ele brincava que vocês aqui não sabem que o leite não vem da caixinha, né? Tem que vir da vaca. Então a gente fez toda essa socialização, eles foram os protagonistas, né? Levamos bichinhos para eles poderem ter contato, né? Não chegaram a pegar, mas tiraram fotos e ver o que é a nossa realidade do campo, né? Essa valorização, que o campo é a força que está por trás de tudo, né? A força do país. Sabe que a senhora fez uma coisa muito interessante, que eu acredito ser um dos pilares do Agrinho, que é essa conexão do campo com a cidade. Como é que foi trabalhar isso? Foi maravilhoso, porque a gente inclusive fez um trator baseado no carrinho de rolimã, em que eles faziam a colheita do campo e tinha um trajeto que eles seguiam até a cidade. A gente montou um cenário. E daí até a diretora visitante, ela já uma senhora de 65 anos, ela subiu no tratorzinho e foi com a colheitinha atrás do trator. Então, para realizar através do lúdico algo que é real, né? Ter essa consciência da importância do cultivo, né? Do preparo de tudo até chegar no mercado, chegar na mão do consumidor. Maravilha! Patrícia, essas 3 experiências pedagógicas que a gente teve premiadas no Agrinho 2024, pelo que eu vi, elas estão completamente alinhadas com a proposta do programa, né? É isso que se espera dos professores que estão lá na ponta, levando essa proposta para dentro da sala de aula? Sim, é isso que nós esperamos e a gente percebe a participação efetiva dos professores, ou a motivação dos alunos, e os resultados são maravilhosos. Eu sou testemunha da dificuldade que nós da banca tivemos para escolher os três premiados que aqui estão. A diferença era muito pequena, os trabalhos estavam maravilhosos, as experiências fantásticas,
todas elas são vencedoras e todas estão de parabéns. E nesses 29 anos de história do Agrinho, dá para a gente notar uma evolução na proposta, uma evolução nos trabalhos? A comunidade abraçou essa ideia? A gente percebe principalmente uma maior conscientização. Quando nós começamos a trabalhar, pouco se falava de educação ambiental, da questão ambiental, por exemplo, ou da questão da cidadania, ou da questão social, da questão de trabalho, de consumo. E a gente percebe, com o passar dos anos, que as crianças hoje estão muito mais politizadas, estão muito mais conscientes, estão muito mais preocupadas com as questões de relevância social. E se a gente fosse deixar um recado para as professoras e professores que estão nos ouvindo e estão competindo no Agrinho, qual seria a dica para elas? A dica é: envie os seus trabalhos, porque nós sabemos que vocês fazem trabalhos maravilhosos em suas salas de aula e que fazem a diferença para os seus alunos. É preciso relatar isso e é preciso deixar o registro, né, do que foi feito e, quem sabe, ganhar um carro. Maravilha! Vamos ficando por aqui, gente. Nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer a presença da Patrícia Lupion, da Idana, da Ana Paula, da Juliette. Parabéns, vocês são vencedoras. E quero dizer para você, ouvinte, se você está interessado em ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify ou no nosso aplicativo de celular, que chama Sistema FAEP. Baixe lá gratuitamente e você vai receber na palma da sua mão notícias, cotações, previsão do tempo e muito mais. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!